Olá, que maravilha é ter você mais uma vez aqui comigo. Que bom é contar com a sua presença. Que bom é contar com você. Sei que esse estudo com certeza irá de encontro com as suas necessidades com relação ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Hoje, convido você a estudarmos sobre um tema muito polêmico e muito importante. Teria o Senhor, nosso Deus, escolhido um dia para descanso? Teria sido o sábado? Ou teria sido o domingo? Que dia Deus escolheu para que nele descansássemos, para que nele buscássemos a sua presença, para que nele pudéssemos adorá-lo de todo o nosso coração? Que dia especial Deus escolheu para que nele pudéssemos buscar a sua presença? Teria Deus escolhido um dia especial? Convido você nesta tarde para que juntos possamos discorrer nas Escrituras Sagradas a busca desse dia especial. Quero convidar você para juntos buscarmos a Deus através da oração, para que juntos, a partir de agora, possamos navegar nas sagradas páginas deste livro precioso e analisarmos quão bom e quão precioso é a palavra de Deus a nós. Quero convidar você para estudarmos sobre este importante e precioso tema. Teria Deus um dia especial para descanso? Que dia é esse? Feche seus olhos e nesta tarde vamos buscarmos a este Deus em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Neste momento eu te suplico, ó Deus, que abra os corações daqueles que ouvirão a tua palavra neste exato momento através desta live. Posteriormente, Senhor, aqueles que também assistirão, toca em seus corações para que possam ser receptivos à tua palavra. Abra as suas mentes para que entendam quão precioso é a tua palavra para nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode estar aqui conosco, pode compartilhar esta live com outras pessoas que você acha que precisa conhecer a palavra de Deus. Quero convidar você para comentar também nesta live. E que bom é a sua participação. Se você tem alguma dúvida, pergunta. Estaremos aqui neste momento para tirar as suas dúvidas, porque este vídeo, com certeza, irá de encontro com as suas mais profundas necessidades no que diz respeito ao conhecimento das Escrituras Sagradas. E que bom, mais uma vez, é ter você conosco. Hoje estudaremos sobre este tema especial, um dia de descanso. Teria Deus escolhido um dia para descanso? Teria Deus dito em sua palavra que dia seria esse? Veremos hoje neste importante estudo. E é bem verdade que toda a lei de Deus contida nas Escrituras Sagradas, o quarto mandamento da lei, talvez seja o que mais provoque polêmicas no mundo evangélico e nas demais pessoas. Se fizermos um teste com cristãos de diferentes religiões, de diferentes igrejas, de diferentes denominações, os mesmos vão concordar que é errado cultuar ídolos, que é errado blasfemar contra Deus. Desrespeitar os pais, isso é errado porque é contra a lei de Deus. Cometer adultério não pode, porque é contra a lei de Deus. Cobiçar a mulher do próximo também não. Assassinato, jamais. Então todos irão concordar comigo de que isso não seria possível praticarmos e estarmos em inteira comunhão com Deus. Mas quando chegamos no assunto da guarda de um dia especial, um dia do Senhor, o entendimento comum de todos desaparece rapidamente e totalmente. Mas o que acontece com o ser humano? O que está acontecendo? Por que tanta inimizade quanto a este assunto, quanto a este mandamento da lei de Deus? Teria realmente Deus escolhido um dia para descansarmos? Teria Deus escolhido um dia para que nele buscássemos a sua presença? Para que nos aprofundássemos mais no invocar o seu nome? Que dia seria esse? Sábado ou domingo? O que você acha?
Compartilha, comenta conosco, faz seu comentário. Compartilha este vídeo para que outras pessoas também possam conhecer preciosas verdades através deste veículo de comunicação. Mas teria Deus deixado um dia específico para se guardar? Veremos isso em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 ao 3, quando a própria palavra de nosso Deus diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que como Criador fizera. É incrível a palavra de nosso Deus. Diz a palavra de Deus em Gênesis, Bereshit, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que Deus acabou de criar os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito como um Criador. Que coisa esplendorosa! Deus havia descansado em um dia, e esse dia chama-se sétimo, o dia da semana. Que dia é esse? Que dia é o sétimo dia da semana? Mas que dia é este? Qual é o seu nome? Como poderemos identificar esse dia especial ao qual Deus criou todos os céus e nele descansou? Seria possível, através das Sagradas Escrituras, entendermos que dia é esse? Qual é o seu nome? Sim, meu amado ouvinte da palavra de nosso Deus. É óbvio que a palavra de Deus é muito clara, muito distinta para nós. E dentro da sua preciosa palavra, em Êxodo capítulo 20, versículo 10, está escrito o seguinte: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Que coisa maravilhosa! Como a Bíblia é clara para nós. Em Bereshit, Gênesis diz que Deus descansou no sétimo dia. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 10, diz para nós que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o sábado do Senhor teu Elohim. É o Shabat do teu Deus, do teu Elohim. Que maravilha é contarmos com a palavra de Deus, para entendermos esses preciosos temas, esses preciosos assuntos. Sim, Deus teria um dia para descanso. Sim, o sétimo dia seria esse dia. E sim, o sétimo dia é o sábado do Senhor, nosso Elohim, nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Mas como devo eu guardar este dia, se Deus descansou nesse dia? Não que ele tivesse cansado, não, porque Deus não se cansa e não se fadiga. Mas é interessante notarmos que Deus, ele descansou para nos dar um exemplo, não porque ele tivesse cansado, fadigado, estressado. Não, ele é Deus maravilhoso, não se cansa e nem se fadiga. Glória a Deus. Nos deu exemplo, um exemplo maior, para que, por amor a Ele, pudéssemos hoje entendermos que este sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus, e que nele devemos descansar. Mas como guardar este dia especial que Deus nos pede? Como? E é bem interessante, meu caro ouvinte da palavra de Deus, que lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 ao 11, está escrito o seguinte: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Que maravilha, que espetáculo, que coisa maravilhosa, relembrando a obra criadora do nosso Deus. Coisa maravilhosa é entender que
Deus, Ele criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas em 6 dias, mas no 7º dia Ele descansou. É importante entendermos que o 7º dia é o sábado do Senhor nosso Elohim. O 7º dia é o sábado de Deus, o sábado que Ele pede que descansássemos, que venhamos a descansar de maneira prazerosa, alegre, contente, para buscá-lo de todo o nosso coração. O sábado é um dia especial. Que coisa maravilhosa! O sábado é um dia que nós podemos exclusivamente guardarmos para buscar a presença de Deus e invocar este Deus tremendo em nossas vidas. E você e eu, nesta tarde, neste momento, somos convidados a buscá-lo de todo o nosso coração. Somos convidados a obedecê-lo de maneira especial. Somos convidados a obedecê-lo por amor. Que coisa maravilhosa! Este é o convite precioso que Deus está fazendo para você. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. E entregue-se de corpo, alma e mente, porque este é um dia especial para descanso. Sábado é um dia especial para descanso. Diz que nesse dia que o Senhor nos deu, devemos cessar as nossas obras. Não devemos, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem nossos empregados, nem o nosso animal, nem tampouco alguém que chegue dentro da nossa casa, permitirmos que tal visitante trabalhe num dia de Shabat. Que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida. Mas por quê? Porque aí vem a obra redentora, vem a obra criadora de Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Que coisa maravilhosa é entendermos que vamos guardar o sábado, que vamos obedecer a Deus, buscar a Deus nesse dia, descansarmos de nossas fadigas, de nosso trabalho, para que viéssemos a buscar a Deus nesse dia, não porque temos que fazer isso como por obrigação, mas iremos fazer isto porque amamos a Deus. E Deus diz em sua palavra: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade preciosa de Deus. Que coisa maravilhosa é entendermos que o sábado deve ser lembrado, porque começa dizendo: lembra-te do dia de sábado. Mas por quê? Porque ele sabia que nesse dia, nesse tempo, nesse atual tempo em que vivemos, a humanidade por inteiro praticamente esqueceria de que este dia é um dia especial, do qual Deus convoca a humanidade por inteiro para estar buscando a Ele de todo o seu coração, descansando de suas obras, reverenciando a Deus, o Criador do universo. Por isso ele começa esse mandamento dizendo, é o único mandamento na palavra de Deus que vem com lembrança: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Na Bíblia hebraica tem um sentido mais profundo, meus amados, do que meramente recordar, sabe? Recordar esporadicamente. Trata-se de estabelecer um memorial em nossos corações, de manter a lembrança, algo que não podemos jamais esquecermos. O sábado deve ser santificado. É uma convocação solene, é uma convocação santa que Deus faz a você que é um verdadeiro adorador, a você que tem um desejo de obedecê-lo de todo o seu coração. Esse é o convite solene que Deus nos faz para que nele, nesse dia, viéssemos a buscar a sua presença. Você é convidado especial para fazer desse dia um memorial, para marcar esse dia nas tábuas do teu coração. O propósito de Deus nas Escrituras é separar, consagrar, ou tratar, ou mostrar que Ele é sagrado, para que venhamos a buscá-lo de maneira especial, mais do que os outros dias. Deus nos deu 6 dias da semana para trabalharmos, mas Ele pede que venhamos a dizimar esta semana. E uma maneira de sermos fiel a Deus é guardando o sábado. Uma maneira de dizimarmos a semana para Deus é que venhamos a entender que se Deus pediu que o sábado fosse um dia
santificado, fosse um dia separado, fosse um dia para descansarmos, é porque nele devemos dizimar tremendamente a palavra. A nossa fidelidade para com Deus está contida através da obediência aos mandamentos de Deus, inclusive o sábado do Senhor, inclusive ao Shabat de Deus. Agora, o que significa este descanso para Deus, para o seu povo? O que significa? A palavra hebraica Shabat tem relação com o verbo Shabbat, que significa cessar, parar, descanso, ou um período de descanso. Na sua linguagem original seria cessação, com a implicação de parar o trabalho. Portanto, Shabat, meu caro ouvinte, Shabat é um dia de cessação de trabalho dentro da vontade de Deus, de maneira que viéssemos a buscá-lo profundamente, invocando o seu nome de maneira especial. Você é convidado para ser este adorador de verdade, este adorador por excelência. E não existe um adorador por excelência de Deus quando desprezamos um dos mandamentos de Deus. Você é convidado para obedecê-lo de todo o seu coração, sabe? Sem que isso possa nos causar um constrangimento ou entendimento que estamos sendo alienados de Deus ou constrangidos a obedecermos alguma coisa. Devemos obedecer a Deus por amor, porque amamos a Deus. E esse dia é um dia especial. Sabe quando eu vim sentir a verdadeira liberdade em Cristo? Quando meu coração, aos 7 anos de idade, foi aberto para que eu viesse a obedecer a Deus e entender que sua lei é um sentido para a minha paz, para a minha liberdade em Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, o sábado é um dia especial. Um sábado significa cessar o trabalho, parar as fadigas. Significa que esse dia deve ser voltado completamente ao Deus dos céus. Agora, poderia, como muitos dizem, Deus mudar este dia? Será que Deus poderia mudar a sua lei? Será que Deus poderia ter vindo abolir esse dia, abolir a sua lei, tirar um dos mandamentos e colocar outro mandamento? Poderia Deus mudar esse dia ou guardarmos qualquer outro dia da semana? Poderia isso acontecer? O importante é guardar um dia. Como muitos dizem, você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu muitas pessoas falarem isso? O que importa é guardarmos um dia da semana, não importa se é o sábado. E aí? Seria isso realmente bíblico? Teria a aprovação de Deus? Salmos capítulo 89, versículo 34 diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Que coisa tremenda, que poder na palavra de Deus é para nós este versículo. Diz que Deus não violaria a sua aliança, nem modificaria o que os seus lábios proferiram. E a lei de Deus foi algo que os lábios de Deus proferiram, foi algo que o dedo de Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. Deus não escreveu em pergaminho, Deus escreveu em tábuas de pedra, mostrando para o homem que ele não poderia mudar aquilo que Deus escreveu. Portanto, meu caro ouvinte, é importante notarmos a seriedade deste assunto. Deus aceitaria qualquer outro dia? Não, se ele escreveu que é o Shabat, se ele escreveu que é o sábado, que devemos descansar, não seria o domingo, muito menos a segunda. Bom, se você não quiser trabalhar a semana todinha, isso vai ser com você. Mas é o dia especial que Deus pediu que guardássemos, é o sábado. Esse é o dia especial. E ele não vai violar esta aliança, ele não vai modificar o que seus lábios proferiram. Já em Malaquias capítulo 3, versículo 6, está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudaria. Se ele escreveu, glória a Deus, se ele escreveu que o sábado é o dia do Senhor, se ele escreveu que esse dia ele terminou de criar os céus, a terra, o mar, e nele descansou, se ele fala em sua palavra que nesse dia devemos descansar,
que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus, então ele não mudaria. A sua palavra é eterna. Está escrito que nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Que coisa maravilhosa é entendermos que nós estamos servindo a um Deus tremendo, um Deus verdadeiro, um Deus que não muda. Que coisa maravilhosa é entendermos que a lei de nosso Deus é imutável, é eterna. Portanto, nada do que foi escrito pode mudar, jamais. É perfeito, nada pode sofrer alteração. Qualquer espécie de mudança por parte dos homens podem trazer consequências tristes para quem o fez. Qualquer líder que ensinar de maneira errada, diminuindo ou aumentando o que Deus escreveu, pode sofrer consequências tremendas em suas vidas, pois os mandamentos de Deus são eternos, tão divinos quanto das demais passagens bíblicas. A lei de Deus é eterna, a lei de Deus é santa, justa e boa. Diz que a lei de Deus é perfeita e restaura o homem. Que coisa maravilhosa. Diz que grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda estudarmos a preciosa palavra de Deus. Jesus no Novo Testamento mudou a lei? Mudou o sábado? Teria Jesus, Yeshua HaMashiach, o Filho do Eterno Criador, vindo para mudar aquilo que o seu Pai criou, desfazer aquilo que o seu Pai fez? Teria Yeshua HaMashiach, Jesus, vindo a esta terra exatamente para desfazer tudo aquilo que o seu Pai fizera? Ou ele veio para cumprir aquilo que o seu Pai lhes ordenara que cumprissem? É interessante a palavra de Deus, porque Jesus, ele guardava o sábado. Na ocasião da sua morte, querido ouvinte, é claro nas Escrituras que os seus seguidores, nos últimos momentos, nos momentos mais íntimos da sua vida, guardaram o Shabat, visto que esperavam que o sábado passasse. É interessante isso, para que depois fosse lá embalsamar o corpo de Jesus, para fazer o funeral de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 1. Nós vamos encontrar isso também em Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 2. Confirmamos isso também em Lucas capítulo 23, versículos 56, certo? 54 a 56. Que coisa tremenda. Vamos ver também lá em Lucas 24, versículo 1. Todos os discípulos de Jesus, mesmo após a morte de Jesus, continuaram guardando o sábado, continuaram guardando esse dia especial, esse dia de descanso. Que coisa tremenda. Significa que o sábado, o Shabat, continuou a ser observado mesmo depois da morte de Jesus. 50 dias depois da ressurreição, juntaram-se muitas pessoas para o dia de Pentecostes, um dos 7 sábados, ou festas anuais que aconteciam lá em Israel. A ordem de Deus, lá em Levíticos capítulo 23, versículos de 1 a 44, nos mostra que eram festas especiais, pedidas e ordenadas por Deus. Observamos conjuntamente que o sábado semanal, 50 anos depois da morte de Jesus, continuara sendo observado, lá em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Que coisa tremenda. Como é maravilhoso estudarmos a palavra de Deus e entender que ela não passou, que ela não deixou de existir, que não houve alterações, que não houve mudanças, que Deus não muda, e o que ele escreveu permanece, que nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Que coisa tremenda é estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia não demonstra evidências de qualquer mudança dos sábados de Deus durante a ocasião de sua morte, e muito menos depois da ressurreição de Cristo e depois de ter ascendido aos céus. Os discípulos continuaram guardando este dia como um dia especial de descanso. O apóstolo Paulo guardou este dia também. Seria possível o apóstolo Paulo, Shaul HaShalia, ter guardado este dia também? Sim, é evidente.
Acabei de dizer que os discípulos continuaram guardando este dia, continuaram sendo fiéis a Deus em sua lei, em sua palavra. Veja só, se o sábado, qualquer parte da lei, meus amados ouvintes, qualquer parte da lei de Deus tivesse sido abolida ou mudada na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, lá no Novo Testamento, teria de haver evidências claras para nós hoje de tal alteração tão dramática dentro da palavra de Deus. Nos registros do Novo Testamento, afinal, nós teríamos que termos notado toda essa mudança. Mas não, os livros do Novo Testamento foram escritos no primeiro século, certo? Ao longo de um período de décadas que terminou lá nos anos 90, mais de 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos ver indícios de que os discípulos de Jesus continuaram a guardar a lei de Deus e guardar o sábado também. Continuaram sendo observadores do Shabat. Primeiro, observemos a afirmação de Shaul HaShaliah, de Paulo, do próprio Paulo, acerca da lei de Deus. Diz assim, passados mais de 25 anos depois, certo? Muitos anos, depois da morte de Jesus Cristo, Paulo escreveu assim, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Isso, quase 60 anos depois, Shaul HaShaliah, Paulo escreve isso aos Romanos. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Já lá em Romanos, capítulo 2, versículo 13, Paulo ainda afirma, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que coisa maravilhosa. Em Romanos capítulo 7, versículo 22, diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Que coisa tremenda. Isso com certeza derruba por terra muitas coisas que muitas pessoas dizem com respeito à lei de Deus. Muitos, até mesmo cristãos, andam dizendo que Paulo foi uma das pessoas que mais foi contra a lei de Deus. Pelo contrário, Paulo, na palavra de Deus, está mostrando que ele sentia prazer na lei de Deus, que a lei era santa, justa e boa, que o mandamento era maravilhoso, era algo tremendo que poderia mudar a vida dele. Ele diz, Paulo, que não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então Paulo era um observador da lei de Deus. Que coisa tremenda. 2 anos mais tarde, Paulo ele defendeu-se contra as acusações que a ele foram feitas. Desta vez, perante o governador romano Festo, respondeu a tais acusações dizendo o seguinte, lá em Atos capítulo 2, capítulo 25, versículo 8, Paulo ele diz assim, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo está dizendo que ele foi obediente à lei que Deus deixara para Israel. Foi obediente à lei que Deus deixara para os judeus, dos quais ele era um deles. Paulo era um judeu Paulo era um israelita da tribo de Benjamim. E Paulo obedeceu a esta lei. Ninguém poderia acusá-lo de ser um transgressor, de ser alguém contra esta lei. Ninguém, em hipótese alguma. Jamais. Alguns anos mais tarde, 25 a 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Paulo diz o seguinte, certo? Tudo quanto estava escrito na lei e nos profetas, ele observava. Foram termos usados, certo? Quando se referiam aos livros do Antigo Testamento, e que não tinham feito nada contra a lei de Deus que viesse desaboná-lo ou mostrar que ele, Paulo, seria um transgressor desta lei. Pelo contrário, diz Paulo que tem prazer na lei do Senhor. O salmista Davi diz que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas estamos falando também exatamente muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Paulo, Shaul HaShaliah, continuou guardando. E Paulo usou as palavras do salmista Davi dizendo que tinha prazer na lei do Senhor. Tinha prazer
na lei de Deus. Isso está registrado em Romanos capítulo 7, versículo 22. E não disse que estava a abolir a lei, até porque Paulo não tinha esta autoridade para abolir a lei de Deus. Muito menos, se Jesus não aboliu, não tinha ele autoridade para abolir, muito menos o apóstolo Paulo, muito menos eu e você. Não podemos aumentar nem diminuir um i ou um tio da lei até que tudo se cumpra, meu caro ouvinte. Que coisa maravilhosa. Diz Paulo que a lei é santa, o mandamento é justo, santo e bom. Romanos 7, versículo 12. Que coisa maravilhosa. Agora, o que é o sábado para o povo de Deus? O sábado para mim. O sábado para o povo de Deus. O que significa o sábado? É mais do que simplesmente um dia para descansar. É mais do que simplesmente passar a semana toda trabalhando e chegamos ao sexto dia, nos preparamos para guardar este dia. É muito mais do que isto. O sábado é um memorial, é algo que deve estar gravado em nossos corações, é algo que não pode ser esquecido jamais. O sábado, segundo Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, diz que é um sinal entre Deus e os seus filhos. Que maravilhoso versículo da palavra de Deus. Que coisa tremenda é entendermos a palavra de Deus, tão preciosa para nós. Diz a palavra de nosso Deus que o sábado é um sinal de Deus que diferencia o seu povo dos demais. Incrível, que coisa maravilhosa. Você está entendendo esse estudo da palavra de Deus? Diz que Deus nos deu o sábado para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E no versículo 20 ele diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifico. Que coisa maravilhosa. Quero concluir essa meditação, essa reflexão da palavra de Deus. Quero concluir este estudo da palavra de Deus, dizendo para você que existe uma grande diferença entre aquele que obedece e aquele que simplesmente está ali, achando que está obedecendo, achando que está agradando os olhos de Deus. Existe uma diferença entre o ser verdadeiro adorador e aquele que quer ser um adorador. Existe uma diferença entre aquele que é seguidor de Jesus para aquele que quer ser seguidor de Jesus. Existe uma diferença para aquele que é filho para aquele que é abastado. Deus nos convida para sermos filhos, para sermos adoradores da palavra, adoradores de Deus, adoradores do Criador. De onde você estiver, se você tiver alguma dúvida sobre esse estudo, sobre algum dos temas bíblicos que abordamos, então você pode entrar em contato conosco. E será um maior prazer para nós poder responder, poder tirar suas dúvidas. Receba gratuitamente um curso bíblico conosco. Faça conosco um curso bíblico. Aprenda da preciosa palavra de Deus. Conheça as Escrituras. Conheça a verdade que liberta. Jesus te ama. E Jesus convida você para ser um verdadeiro adorador. Talvez você já tenha passado muitos anos em igrejas que talvez ensinem a você que o sábado não deve ser guardado, que o sábado foi abolido, que o sábado não é mais um dia de descanso, que o sábado foi para o Velho Testamento e não para o Novo. Mas aprendemos hoje que 60 anos praticamente depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo Paulo continua a observar esta lei de um amor tremendo, com um amor tremendo em seu coração. Esse mesmo amor que Paulo sentia no coração, em obedecer à lei do Senhor, em guardar este dia especial, é o mesmo amor que deve estar contido em seu coração, para que hoje juntos possamos obedecermos a Deus. Convido você para conhecer mais das Escrituras Sagradas. Participe conosco gratuitamente de um curso bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Deseja você receber o sinal de Deus e ser um verdadeiro adorador, um adorador por excelência? Deseja obedecer você à palavra de Deus, guardando os seus mandamentos? Deseja você receber o sinal de Deus em sua vida hoje? Participe conosco. Conheça mais das Escrituras, pois neste momento, mais uma vez, quero orar com você. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por este precioso estudo da Tua Palavra. Obrigado por este momento de reflexão. Hoje, estudamos sobre o sábado, o dia do Senhor. Aprendemos que na Bíblia não é o domingo nem a segunda, é o sábado, dia de descanso. Aprendemos que o sétimo dia é o sábado do Senhor. E nele não deve trabalhar nem eu, nem meu filho, nem minha filha, nem meu empregado, nem o meu animal, nem o meu veículo, nem aquele que está visitando a minha casa. Aprendi, Senhor, nesta tarde, neste momento especial desta live, que o sábado é um dia especial para guardarmos em nossos corações, para não pecarmos contra Deus e lembrarmos que neste dia Ele terminou de criar todas as coisas no universo e que Ele é o grande soberano e criador. Obrigado. Aprendemos também que Ele é um sinal que distingue o verdadeiro adorador daqueles que não são. Então toca profundamente nos corações daqueles que estão ouvindo esta live, aqueles que posteriormente ouvirão através deste vídeo este assunto. Toca-os profundamente para que possam abrir seus corações e guardar nas tábuas dos seus corações os mandamentos e a lei de nosso Deus. Obrigado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus possa abençoá-lo. Que Deus possa abençoá-lo fortemente. E se você quer conhecer as Escrituras, quer entender melhor os planos de Deus para a sua vida, a Igreja de Deus do Sétimo Dia está aqui em Itapajé e tem o maior prazer de estudar a palavra de Deus com você. Que Deus possa abençoá-los. E obrigado pela sua presença conosco.